Trindade. Parte 3. O batismo é em nome de Jesus ou em nome da Trindade? Os trinitarianos usam o Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho, para dizer que a doutrina da Trindade existe e que isso prova que existe a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas afirmar isso é errado, porquanto o texto referente ao batismo não dá base para fundamentar a Trindade. Muitos trinitarianos não sabem, na prática, o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles, os trinitarianos, acham que é pegar uma pessoa e batizar ela na água dizendo: "Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém." Muitos acham que é isso, mas não é. Contudo, se alguém que não é trinitariano batizar na água a pessoa em nome de Jesus, muitos trinitarianos iriam discordar disto. Em Mateus de capítulo 28, dos versos 18 ao 20, Jesus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos seus discípulos, dizendo: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz o seguinte: ouvindo estas coisas, ouvindo a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração, e as pessoas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: "Que faremos, irmãos?" Respondeu-lhes Pedro: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 45 ao 48, nos diz o seguinte: "E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias." O Senhor Jesus, após ter sido ressuscitado, em Mateus capítulo 28, ele diz que para os seus discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que o Mestre estava pensando em Trindade? Óbvio que Jesus não estava pensando em Trindade. Os apóstolos entenderam que o Mestre, eles entenderam o que Jesus disse. E por esta razão, em Atos dos Apóstolos, Pedro havia feito a pregação para os de Jerusalém. Pedro disse que era para cada um ser batizado em nome de Jesus. Mas cadê o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pedro não tinha o batismo em nome da Trindade, pois a doutrina da Trindade não é bíblica, porquanto, em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro ordenou que os gentios fossem batizados em nome de Jesus. E isso é o quê? Isso é a ordenação que Jesus deu para os apóstolos em Mateus capítulo 28. Se Pedro batizou os fiéis em nome de Jesus, mas Jesus mandou eles batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como podemos entender isto, meus irmãos? Nós conseguimos entender isso porque Pedro, quando batizava os fiéis, ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como podemos entender isto? Nós conseguimos entender isso porque Pedro, quando batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizou em nome de Jesus. Porque o Filho, através do Espírito, é um com o Pai. E por este motivo, quando se batiza em nome de Jesus, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na prática, está relacionado ao que diz a pregação do Evangelho. A pregação anuncia que Deus enviou seu Filho Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Cristo se assentou à direita de Deus Pai. E eles, o Pai e o Filho, enviaram do seu Espírito para os fiéis, e não uma terceira pessoa da Trindade.
Eles não batizavam em nome de Trindade, mas batizavam falando somente o nome de Jesus, porque entendiam que o Filho, através do Espírito, é um com o Pai. E isso não é Trindade. Essa foi a parte 3, falando a respeito contra a Trindade. Se você não viu a parte 1 e 2, veja, pois está bem interessante e cheia de revelações da parte do Senhor dos Exércitos para nós. Vai vir a parte 4 se Deus permitir também, tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.